oficial, a espera acabou, Blinks. O Blackpink deve lançar oficialmente uma música inédita como parte da colaboração com o jogo online PUBG Mobile. Amo muito! E não vai demorar pra você ouvir essa música não, já que além disso, as rainhas do K-pop também farão um show virtual para os fãs na plataforma PUBG. E esse show já tem data marcada. Nesse vídeo você vai ficar por dentro de todos os detalhes. E por outro lado, temos uma notícia nada animadora para os Blinks. É que a Rolling Stones Korea fez a cagada de escrever um artigo totalmente racista com a Lisa e desrespeitou completamente os esforços e os talentos da Jisoo e da Rosé. E os Blinks resolveram pressionar a revista para mudar todo esse posicionamento. É claro que nesse vídeo você vai ficar sabendo disso tudo e muito mais, agora no Blackpink News. Depois de quase 2 anos sem lançar nenhuma música nova, parece que o grupo já está se aquecendo para voltar com tudo na indústria musical. E a gente sentiu muitas saudades disso. Dessa vez não é rumor e nem fanfic minha, está mais do que confirmado que o Blackpink vai lançar uma música inédita, ou não tão inédita assim, mas enfim, a música vai ser parte da colaboração com uma das maiores plataformas online de jogo, o PUBG Mobile. E além dessa música inédita, as meninas também farão uma espécie de show virtual entre os usuários do PUBG. No dia 11 de julho, a YG Entertainment divulgou em suas redes sociais que o Blackpink se juntaria novamente com o PUBG Mobile para um grande evento. E no pôster todo mundo entendeu que as meninas irão fazer um show virtual lá na plataforma. Além das figuras de Jennie, Jisoo, Lisa e Rosé no pôster, tem também as datas certinhas para que você não perda esse momento que será icônico. O The Virtual, e pausa aqui para elogiar a criatividade de milhões da equipe de criação da YG e da PUBG, vai acontecer aí nos dias entre 22, 23, 29 e 30 de julho para os jogadores aqui no Brasil. Mas fique atento porque os usuários poderão receber o ingresso do The Virtual no dia 15 de julho. E já no dia 16 vocês terão que baixar o pacote do show antecipadamente, pra não dar erro, pessoal. Onde recebe os ingressos e onde baixa esse pacote é no aplicativo. É tudo dentro da plataforma do PUBG Mobile. Então se você já tem alguma noção, é desse jeito aí mesmo, mas se você não tem, eu recomendo logo que baixem o jogo para vocês irem se familiarizando com a plataforma. Mas é tudo por lá, pessoal. O horário do show virtual do Blackpink ainda não foi divulgado, mas fiquem atentos. Ah, aliás, não esperem algo como The Show, o show online das meninas que foi transmitido aqui no YouTube. Em uma nota divulgada à imprensa coreana, foi informado que o show vai ser com avatares em 3D do Blackpink, então não vai ser elas lá. E eles também pretendem criar as animações da mais alta qualidade e eles vão utilizar a ferramenta chamada captura de movimento das meninas para que os avatares sejam mais reais e deem aquele aspecto mais realista para o jogo todo. Mas em outras palavras, serão os bonecos em 3D dançando e cantando Blackpink. Para quem não tem noção de como funcionam esses eventos nessas plataformas, é bem similar ao show da Ariana Grande que aconteceu em outra plataforma mobile. Vejam só vocês mesmos um pequeno trecho. Além dos grandes hits das meninas como How You Like That, Kill This Love, o Blackpink também irá performar a música inédita no The Virtual. Ou seja, em poucos dias a gente vai estar ouvindo uma nova música do Blackpink. Depois de quase 2 anos sem lançar nada, finalmente nós teremos uma música nova para flodar nas plataformas. A informação foi confirmada através de um artigo na Naver, então não é fic e nem especulação. Com isso, muitos Blinks passaram a acreditar que a música inédita que o grupo irá lançar como parte da colaboração com o PUBG é nada mais nada menos que Ready for Love. Eu acho que você deve lembrar dessa música, já que eu falei muitas vezes aqui no canal, e também a primeira vez que ouvimos a demo da música foi no documentário do Blackpink. E de lá pra cá tem ficado na mente e no coração dos fãs, e parece que finalmente teremos Ready for Love completa, acabada e disponível nas plataformas oficiais do grupo. O lançamento de Ready for Love começou com uma especulação, mas agora já é mais do que oficial, já que um ex-funcionário da YG usou as suas redes sociais para comemorar que finalmente um dos projetos antigos que ele estava trabalhando com os produtores do grupo será lançado. Ao compartilhar que o grupo fará um show virtual com o PUBG, este ex-funcionário escreveu:
O projeto que eu coloquei muito amor e esforço finalmente será lançado. Vocês estão prontos para Ready for Love? Em outro stories do funcionário lá no Instagram, ele contou que havia sonhado que a música tinha sido descartada na semana passada. E aí eles pediu para os fãs aguardarem muito, pois Ready for Love está incrível. E ele também confirmou que a música será lançada em todas as plataformas digitais do grupo. Ou seja, você não terá mais que ouvir Ready for Love de forma ilegal. É claro que a notícia causou muita divisão de opinião nesse fandom. Nem adianta comentar aqui e dizer que todos amaram a ideia, eu estaria mentindo pra vocês. De um lado, a galera reclamou porque Ready for Love já tá quase toda vazada no YouTube, e eles acham que isso pode queimar o hype do grupo. E do outro lado, tem uma galera bem feliz porque finalmente vamos ter uma música nova do Blackpink, e a gente vai poder também ouvir as partes oficiais da Jisoo que ainda não haviam sido vazadas. Mas a minha opinião é que para um single promocional de um jogo que nem será promovido, tá de bom tamanho. Pensem comigo, pessoal, pelo menos elas vão lançar uma música que pode ter sido repaginada, pode ter sofrido alterações da versão vazada aqui. Eles poderiam simplesmente fazer um show virtual sem lançar nada novo, só com as músicas que a gente já conhecemos, ou pior, eles poderiam lançar um remix de How You Like That. Então vamos comemorar que pelo menos escutaremos Ready for Love acabada, repaginada e completa. Mas agora eu quero ouvir de você aí, o que você acha do lançamento de Ready for Love? Você acha que é legal lançar essa música ou é melhor mesmo não lançar nada? Bom, comentem suas opiniões aí embaixo. Mas infelizmente nem tudo é flores no fandom do Blackpink. A Rolling Stone Korea fez uma das maiores do ano, como uma revista com tantos editores e supervisores deixaram ser publicado um conteúdo pra lá de xenofóbico e desrespeitoso com duas das membros do Blackpink. Vem cá que eu te conto essa história. No dia 12 de julho, os Blinks, expressaram seu descontentamento, para não dizer outra palavra aqui, com um artigo divulgado pela Rolling Stone Korea no dia 5 de julho. Só que eles só promoveram esse artigo no dia 11 de julho, que foi aí onde a gente tomou conhecimento do que estava rolando. O artigo elogiou a aparência física e as habilidades das integrantes do Blackpink, mas a gente encontrou alguns erros que são bem desrespeitosos e pra lá de xenofóbicos. Quem escreveu o artigo foi o crítico musical Kim Young-jae, e ele falou uma coisa bem desnecessária sobre Jisoo. No artigo original, ele escreveu que embora Jisoo não fosse a membro mais talentosa do Blackpink, ou que não tinha um talento a ser destacado nem como vocalista ou dançarina, o crescimento da Jisoo era notável. Eu entendi o que o colunista queria dizer com isso, mas ele colocou de uma forma totalmente errada. Em vez dele dizer que a Jisoo ganhou muito destaque pelo crescimento e pelo aproveitamento dos talentos dela ao longo dos anos, ele escreveu que entre Rosé, Jennie e Lisa, a Jisoo não tem talento e menosprezou a capacidade dela. E isso é inadmissível em 2 pontos. Primeiro, a comparação sem sentido com as outras membros do grupo. Já que o Blackpink estava sendo capa da edição deste mês, não seria mais apropriado elogiar e enaltecer as características de cada uma sem precisar mencionar ou comparar com as outras membros? Bom, o segundo ponto aqui é que sim, a Jisoo é uma das artistas nessa indústria mais talentosas e com uma das vozes mais incríveis. O vocal da Jisoo é sim bem distinto, é sim bem único, o timbre dela é muito lindo e é claro, com a evolução que ela teve aí ao passar dos anos, é notável o talento dela. Eu lembro também, pessoal, que a Kim Jisoo, ela ficava até os finais de semana treinando na YG para melhorar as habilidades dela. E claro, ela conseguiu. A Jisoo é notada de um talento incrível, foi extremamente irresponsável e nada profissional essa parte do artigo sobre a Jisoo, já que ela provou várias vezes que além de dançar, ela consegue cantar ao vivo. Mas o show de aberração do colunista não parou por aí. Algumas palavras usadas para descrever a Lisa e a Rosé foram extremamente desrespeitosas e sem noção. No artigo, o colunista coreano descreve a Lisa como uma pessoa de aparência exótica e que a pronúncia do coreano da Lisa é tão natural que isso impede que os coreanos percebam qualquer erro ou qualquer diferença da Lisa, pelo fato dela ser uma membro estrangeira no grupo. É óbvio, pessoal, que usar a palavra exótica para descrever a aparência de alguém é sim bem racista, já que ele está tratando da cor da pele da Lisa e das características do sudeste asiático que a Lisa tem. Isso foi bem racista
E nem tem discussão aqui nos comentários desse vídeo, pessoal. A palavra exótico ela é usada para descrever comida, animal, planta, qualquer outra coisa, menos a aparência de alguém, pessoal. É a famosa síndrome da superioridade que muitos têm contra as pessoas que nasceram no sudeste da Ásia. E foi racista porque estava falando da aparência da Lisa. Exótica por quê? Por causa da melanina dela, enfim. Foi extremamente desnecessário. E a Rosé também não escapou disso. O colunista escreveu que o Blackpink pode não ter o vocalista mais técnico no K-pop e afirmou que os vocais da Rosé são distintos pelo som nasal, mas aí é que eles esquecem que os vocais do Blackpink são estáveis e o vocal da Rosé é extremamente popular e querido na Coreia do Sul. E inclusive o vocal dela já foi elogiado por grandes nomes na indústria no K-pop. Além de que eles usaram a expressão "a membro que pegou o Covid" para descrever ela, então isso tudo é totalmente desnecessário. É claro que com toda essa barbaridade, os Blink se uniram e levantaram tags lá no Twitter e também enviaram e-mails para a equipe responsável por esse artigo ridículo. Em nota, a Rolling Stones Korea pediu perdão a todo mundo que se sentiu ofendido com o artigo e que realmente eles utilizaram as palavras e expressões inadequadas para descreverem as meninas do Blackpink. Eles também informaram que eles vão editar todo o texto e vão lançar numa segunda reimpressão da revista e o artigo online será modificado. Bom, eles não fizeram mais do que a obrigação deles, né, pessoal? Enquanto os teasers oficiais do comeback do Blackpink não são divulgados pela empresa, um dos produtores do The Album meio que acabou vazando ou espalhando lá no Instagram dele um instrumental de uma música que supostamente pode ser do Blackpink. Mas será mesmo que a música é do Blackpink? Será que a música vai estar no próximo álbum das lendas? Pra entender toda essa história é super fácil, eu já expliquei em um vídeo aqui e você pode assistir esse vídeo na recomendação que está aparecendo aí pra vocês na tela. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima.